Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a conscientização do câncer de colo de útero. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Condesmar Marcondes, especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Boa noite a todos vocês. De novo aqui com vocês, e eu estou à disposição para, no mês da mulher, no mês internacional da mulher, a gente poder dar o recado do que for melhor para você, e aquilo que eu puder, eu estou à disposição de todos vocês. 26 de março, comemorado o Dia de Combate ao Câncer de Colo de Útero. Esse é um câncer significativo quando a gente fala de ranking Eu de não câncer, tenho dúvida. doutor? Ele já foi um câncer muito mais significativo. É graças a programas como os seus que o câncer de colo de útero vai um dia adquirir controle. Um dia nós vamos ter controle total sobre o câncer de útero. Mas para que vocês tenham uma ideia, em primeiro lugar vem o câncer de mama. O câncer de colo uterino vem em torno do terceiro lugar no Brasil e no mundo. Mas eu acredito que a gente consiga um dia levá-lo no lugar que ele merece, fazendo a prevenção e fazendo a divulgação. Jogar lá para baixo, né? Jogar lá para baixo. Doutor, a gente tem ideia de quantas mulheres têm ou devam ter esse câncer nesse ano? Olha, eu não saberia te dizer quantas mulheres têm câncer de colo de útero. Eu sei assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Instituto Nacional de Câncer, você tem uma incidência no Brasil em torno de quase 17 mil mulheres. Então, no ano de 2020, 16.700 mulheres poderão ser acometidas da forma inicial ou mais avançada do câncer de colo uterino. Então, é um número alto para um câncer que, eventualmente, eu posso ter incidência zero. Então, é importante essa divulgação, é importante que ele seja um mês de divulgação, o dia de março da divulgação do câncer de colo de útero, para que a gente se conscientize e avise a vizinha, a gente tome providência com os nossos filhos para que a gente consiga evitar o câncer de colo de útero. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, como é que surge o câncer de colo de útero? 99%. A gente não tinha ideia. Eu acho que o câncer de colo de útero, no meu modo de ver, foi o primeiro, Roberta, que a gente conseguiu saber de um causador dele. Por exemplo, no câncer de mama, você tem fatores genéticos, a gente já consegue dosar geneticamente, saber exatamente que tipo de pessoa pode vir a ter um câncer de útero. Mas o primeiro câncer a ser descoberto foi o câncer de colo de útero, que nós descobrimos um vírus, o HPV, que é possível causar o câncer de colo de útero. Então, nós conseguimos isolar esse vírus com um exame muito bobo, através do Papa Nicolau, e através de quando a gente faz a sequência, você faz o Papa Nicolau, a pessoa apresenta sinais. Ela pode ter um processo inflamatório, o que a gente chama de uma área branca no colo do útero, uma área que te mostra que pode haver uma lesão. Então, feita essa lesão, quando você faz o Papa Nicolau, que na verdade é uma lâmina que vai para o patologista, ele te sugere a presença do HPV. Hoje em dia nós temos, é um próximo exame, se chama captura híbrida. Então você faz o sequenciamento genético desse vírus. Com o sequenciamento genético do vírus, eu sei se é um vírus que pode causar uma doença benigna ou se são vírus potencialmente causadores de câncer no futuro. Então, hoje, eu sei exatamente com quem eu estou lidando. São níveis da presença desse vírus que detectam se é benigno ou maligno? Não. Não, é pode ser um nível avançado, mas eu vou achar a presença dele. Okay. Eu tenho duas coisas, não sei se eu posso me prolongar com isso, mas deixa eu te falar. Eu vou para o pessoal mais antigo. Hoje o pessoal mais novo tem tido e não está valorizando. Você tinha verrugas no pênis ou verrugas na vagina, na vulva, ou no ânus. Antigamente se chamava isso cavalo de crista, crista de galo, é o famoso, tecnicamente falando, é o condiloma acuminado. O condiloma é uma doença benigna, então, do cavalo de crista masculino ou no ânus, causado pelo HPV com derivações benignas. O mesmo vírus, ou uma variante dele, causa o câncer de útero. Então, não só, falei errado, não só o câncer de útero, pode causar o câncer de pênis ou câncer anal.
ele é um câncer que gosta das mucosas. Ele também ataca a mucosa anal. Existe um perfil que a gente possa imaginar dessa mulher que vai ser acometida do câncer de colo de útero? A gente tem, de repente, idade? Não? Eu acho que a partir do momento que não só a mulher, mas principalmente a mulher, quando ela começa a ter vida sexual ativa, não me importa se é aos 15 anos, aos 20 ou aos 30. A partir do momento que ela tem vida sexual ativa, ela pode ter a presença do HPV. O que nos deixa mais, por exemplo, com mais suspeitas, a mulher que eventualmente tem múltiplos parceiros, ela acaba tendo uma probabilidade maior de adquirir o HPV. Mas, a princípio, qualquer mulher que tenha relação sexual sem proteção pode vir a ter o HPV condiloma acuminado, o cavalo de crista ou o derivado para o câncer de colo de útero. Falando então ainda nessa questão da prevenção, esse exame feito uma vez ao ano é suficiente? Eu acho que é mais que suficiente. Então, começar a partir do momento que tem atividade sexual e até em torno de 70 anos de idade. Essa é a faixa do Papa Nicolau ou preventivo de câncer, que são 2 exames juntos, a colposcopia e a citologia. Então, esse é o preventivo de câncer. O Papa Nicolau é um nome comum, que é o tipo de corante que se usa na lâmina do patologista. Na verdade, o nome é preventivo de câncer anual. Todo ginecologista faz isso e toda mulher consciente deve fazer o Papa Nicolau anual. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre os sintomas do câncer de colo de útero. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Dia de Combate ao Câncer de Colo de Útero. E sobre isso eu converso com o Dr. Condesmar Marcondes, especialista em reprodução humana. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior que o HPV é o grande responsável pela questão do câncer de colo de útero. A gente descobriu já o causador, né, o vilão. E aí? Como combater esse vilão? Eu acho que esse é o principal ponto. Nós descobrimos o vilão e nós descobrimos a cura. Hoje você tem a vacina do HPV, são uma série de vacinas, de 2 a 4 aplicações da vacina do HPV. Você tem para a grande sequência de vírus, então ela hoje daria cobertura a 99% dos vírus que causam o câncer de colo de útero. Aparentemente ele não tem grandes mutações, é diferente do vírus da gripe, que muda. Ele não tem grandes mutações, são vários vírus, mas as vacinas, elas são sequenciais e, de modo geral, elas te dão cobertura total. Então, é importante, sim, para você, mãe, para você, mulher, tomem a vacina do HPV e façam seus filhos tomar a vacina, meninos e meninas. E isso é importante, né, doutora? Às vezes a gente acha que é responsabilidade só das meninas tomarem a vacina. Hoje também se preconiza que os meninos tomem a vacina. Sim, os meninos hoje, e para tranquilizar muita gente, mas deve ser uma vacina cara. Para que você tenha uma ideia da importância disso, é muito mais caro você tratar um câncer. Então, o governo federal colocou à disposição da idade de 9 aos 14 anos, com uma variação para meninos e meninas. Então, o que eu digo a vocês, pais e mães principalmente, exijam seus direitos para seus filhos. Vão à policlínica, ao posto de saúde e exijam essa vacina. A vacina do HPV. Não, está em falta agora. Exijam, como a gente tem exigido, outras vacinas para que a gente possa ter uma eventual, no futuro, uma incidência praticamente zero do câncer de colo de útero. Agora, a rede pública, doutora, ela oferece 2 doses. A rede particular fala em 3 doses. 2 doses são suficientes? Eu confio mais nas 3 doses. Então, as minhas pacientes eventuais de consultório, minhas adolescentes, que vão para a rede particular, elas fazem as 3 doses. Mas dentro do levantamento da Anvisa, do levantamento do Ministério da Saúde no Brasil, as 2 doses são suficientes para te dar uma bela proteção. Importante, Roberta, desculpe, sem efeitos colaterais. Sim, lá voltamos para o caso de Bertioga, né? Exatamente, que uma menina sentiu mal. Veja, eu atendia postos de saúde, eu atendi pacientes que eventualmente tomavam uma injeção e desmaiavam. A gente que trabalha com reprodução humana, eventualmente alguém vai tomar uma medicação e se sente mal. Isso não quer dizer que foi a medicação, é o meu nervoso. Então, não é folclore, como
se falou e por isso reapareceu o sarampo, está reaparecendo um monte de doença que nós tínhamos mandado embora do Brasil, gente dizendo que a vacina podia causar autismo, essas ondas de fake news e internet, por favor, vocês não viram o que é um câncer. Um câncer que pode ser evitado. A gente muito esquece o fake news. Né? Muito facilmente. Então, por favor, levem seus filhos e façam a vacinação. Bom, doutor, a gente está falando sobre o vírus do HPV, que é o grande causador do câncer de colo de útero. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a transmissão desse vírus. Essa é a transmissão 100% sexual. É na relação sexual e por isso eu falei, quando a mulher deve fazer o preventivo quando ela começa a ter sua atividade sexual. Então, ela é sexual, a transmissão, de homem para homem e de homens para mulheres e de mulheres para homens. Então, como prevenir? É fácil. É tudo aquilo que a gente fala o dia inteiro e deveria estar falando na televisão. Se o casal usar, se a mulher, porque ela é a mais atingida, ela é muito mais atingida que o homem. Então, nós estamos falando de câncer de colo de útero. Se esta mulher usar preservativo, eu acho que está evitando não só o câncer de colo de útero, mas está evitando o HIV, a sífilis, uma série de outras doenças. Então, prevenção, preservativo, já que a transmissão é por transmissão sexual. Sintomas. A gente tem, como dizer, os sintomas da doença surgem logo no início? Não, Roberta. Esse é o assim problema, como né? eu não sei te dizer, esse é um grande problema. E eu vou te colocar assim, a gente que está na estrada há algum tempo, eu fazia o Papa Nicolau e se eu olhasse um relógio, eu via uma ferida ao meio-dia. Isso há anos atrás. A ferida ao meio-dia eu tratava, cauterizava essa ferida. Passavam-se 3, 4 meses, eu ia rever. Tinha uma ferida às 3 horas da tarde, como se fosse um relógio. Eu tratava, falava, nossa, errei, era meio-dia. Tratava, aparecia a ferida às 6 horas. Falava, meu Deus, será que eu não vi? Era às 6, eu achei que era meio-dia. Não, era o HPV que estava intracelular se manifestando em outros lugares. Então, o HPV pode ficar quieto durante anos, 1, 2, 5, 10 anos, e quando se manifestar, ele alterou a relação celular e já aparecendo com câncer. Então, eu não saberia te dizer qual é o tempo. Uma mulher pode ter relação sexual e já apareceu uma displasia ou já apareceu um câncer inicial, e se ela não fizer o Papa Nicolau, esse câncer vai evoluir para um câncer avançado. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre o tratamento do câncer de colo de útero e sobre gravidez. Eu volto já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Colo de Útero, comemorado no dia 26 de março. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Condesmar Marcondes, especialista em reprodução humana. Doutor, a gente estava falando sobre os sintomas, sobre o vírus HPV. Gostaria de falar agora nesse bloco sobre a questão do tratamento. Depois de diagnosticado, então, que a pessoa está com câncer de colo de útero, o que deve ser feito? Roberta, o quadro mais ou menos a gente tem que estudar e isso é individualizado. Para cada paciente nós vamos ter um quadro e um tratamento. Se esse câncer é inicial, e bem inicial pode ser tratado por cauterização, existe uma pequena cirurgia, quando ele é bem inicial, se faz a conização do colo do útero, você tira, faz como se fosse um cone. Hoje a gente consegue fazer por ondas, como se fosse um micro-ondas, ou por bisturi, cortando com bisturi, ou com onda, por aquecimento, você retira essa área e vê se não existe mais sinais de câncer. E vai seguir durante alguns anos. Ou, se for um câncer mais avançado, você pode chegar na retirada total do colo do útero ou na retirada do útero. Depende dos graus de intensidade, do tempo que esse câncer ficou sem eventual investigação e tratamento. Então, esse é um fator que você vai identificar para cada paciente. De modo geral, você fazendo o Papa Nicolau, fazendo o preventivo e diagnosticando precoce, existe a presença do HPV e tem câncer. Então, pode ser feita a conização e essa mulher pode vir a engravidar sem problemas no futuro. Agora, não sei se é mito ou verdade, o senhor que vai me dizer, quando esse câncer aparece numa mulher mais jovem, mais agressivo, ele é? Em relação ao HPV, eu não saberia te dizer. Alguns outros tipos de câncer, sim. O câncer de mama é um câncer que se aparece numa mulher muito jovem, ele foi muito agressivo para vencer as resistências dela.
Mas no caso do vírus, é o vírus que tem essa capacidade. Agora, o principal, se for uma mulher jovem e tiver um câncer avançado, ela pode, eventualmente, se ela for fazer uma cirurgia, tem que retirar o útero. Ela é jovem, não tem filhos. O que é que a gente faz? Esse é o setor que a gente trabalha. Ela é jovem e não tem filhos. O que que eu faço com ela? Antes do tratamento, é importante que o oncologista tenha essa noção, é importante que a família tenha essa noção. Em qualquer época, enquanto ela investiga, faz exames de sangue para ser submetida à cirurgia, eu posso retirar os óvulos dessa mulher jovem, guardar esses óvulos para que ela possa ser mãe no futuro, tá? Mas eu não sei se eu te complementaria isso. Mas e se eu tirei o útero? Como é que ela vai ser mãe se eu tirei o útero? Aí entra a coisa da reprodução. É a gestação de substituição. É a mãe de aluguel ou a barriga solidária. É uma gestação de substituição. Eu já tenho os óvulos dessa mulher jovem, ela veio a casar, eu posso ter o bebê dela e colocar o bebê na irmã dela, na tia dela, na mãe dela. Então, hoje, a legislação brasileira nos permite isso. Eu tenho alguns casos, até de parentes de segundo grau, que gestaram por pessoas que foram obrigadas a tirar o útero exatamente por causa de câncer de colo de útero. Agora, quando a gente fala na palavra câncer, né, doutor, isso assusta muito. E aí eu acho que é uma corrida contra o tempo que acontece, do diagnóstico até a operação. O senhor está falando que dá tempo, então, de fazer essa retirada dos óvulos, não é uma coisa emergencial. Por exemplo, descobri hoje, amanhã eu preciso retirar. Não, não é assim. Porque ele tem. Primeiro que a gente saber que já houve evolução de anos. Sim. Eu tenho anos de evolução. Eu antes, para retirar óvulos, eu precisava que a mulher menstruasse. Hoje, com as técnicas atuais, eu posso diagnosticar, ter a decisão, enquanto ela faz os exames dela, de tempo de coagulação, tempo de sangramento, investigação, eletrocardiograma, eu nesses dias já retiro os óvulos dela e guardo. É possível em poucos dias. E depois que esse óvulo é congelado, está guardado, ele pode ser utilizado em quanto tempo? Uma vez congelado, os óvulos dela são guardados nas clínicas de reprodução, em nitrogênio líquido, a menos 195 graus. Eu posso guardá-lo por 6 meses, 1 ano ou 20 anos. Eu posso esperar, como eu te disse, essa mulher é solteira, espera ela casar ou ela vai fazer uma produção independente, mas eu posso, hoje, no mínimo por 10 anos eu posso guardar óvulos. Mas eu acredito que eu posso ter esses óvulos eternamente, não tem tempo de duração. Então, no caso, por exemplo, de uma mulher que ela vai utilizar o próprio útero, não precisou fazer uma esterectomia, ela volta esse óvulo para o útero dela, através de uma técnica aí da reprodução, ela precisa esperar os 5 anos da remissão do câncer para que ela consiga engravidar? De modo geral é o ideal, de modo geral. Só que veja, mesmo passando 5 anos, com o congelamento do óvulo dela, eu mantive a idade original. Se ela tirou, se ela foi operada ou fez o tratamento aos 30 anos, mesmo que ela engravide aos 35, 36, eu mantive o óvulo com a idade de 30 anos. Tecnicamente, o bebê dela está com um óvulo de 30 anos. De uma mãe de 30 anos, não importa se ela engravidou aos 40. Mas é importante eu aguardar o período de pelo menos 5 anos para ter certeza que esse câncer não vai voltar. Agora, é importante, todo médico sabe disso, é importante que você conte para o teu ginecologista, às vezes não é o mesmo, que foi feita a conização. Porque o obstetra, a mulher grávida, quando você tira um pedaço do colo do útero, ela pode ter um trabalho de parto prematuro. Ela pode romper bolsa, ganhar nenê no 6º, 7º mês. Então, o ginecologista, o obstetra, é importante que ele saiba, e hoje os ultrassons mostram isso. Mostra que houve um encurtamento no colo do útero. Então, você tem prevenção. Ou você faz uma coisa chamada cerclagem, você dá um ponto no colo do útero, ou tem um aparelho pequeno que se chama pessário, que você põe como suporte no colo do útero na gravidez para que não haja ruptura de bolsa para ajudar nessa gravidez. Então precisa ter essa conversa de todos os profissionais, né? De todos, e principalmente, não tem que ter vergonha de dizer, eu fui operada de câncer de colo de útero. O ginecologista tem que saber disso. Agora, essa conversa, essa interação, doutor, por exemplo, do ginecologista com o oncologista, é importante, porque às vezes o oncologista quer salvar a paciente e esquece que a vida dela vai continuar, se Deus quiser, e que ela pode querer realizar um sonho, né? Então, se ele não se atentar a isso,
ele pode estar matando o sonho da pessoa lá na frente? Sim, a gente está acostumado com um conceito antigo. Nós estamos mudando em tudo. Nem máquina fotográfica eu uso mais. Esse conceito de que câncer matava, hoje mudou. Câncer tem cura. Então, eu não preciso ir de afogadilho e operar correndo. Então, é importante esse recado, eu gostaria de dar. Não só para o ginecologista, para o oncologista. Nós temos tempo de fazer isso e eu vou aproveitar a carona, Roberta. Eu tenho recebido pacientes de urologistas com um sêmen, eventualmente, um número bastante baixo, e que o médico, o ginecologista, o urologista, refere, olha, está muito bom o resultado. Eu vou falar de números. O número da Organização Mundial de Saúde é acima de 15 milhões. E eu tenho visto homens com 1 milhão, 1,5 milhão, e o argumento de nós médicos é que basta um espermatozoide para a mulher engravidar. Não. É importante que a gente fique atento, não só na orientação do oncologista, mas também o urologista, saber que números baixos podem evitar a gravidez. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Muito obrigado e eu espero que tenha servido para a gente salvar algumas vidas. Eu estou à disposição de todos vocês. Obrigada, ND. Fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.